Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho. Verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Tudo bem, pessoal? Estamos de volta. Eu estava morrendo de saudade de vocês e estou aqui para homenageá-los. Estava cantando a música Coração de Estudante, uma música de Milton Nascimento, que retrata bem o dia 11 de agosto, que é o dia do estudante. Então, parabéns! Viva! Viva vocês! Viva os estudantes! Parabéns! Então, trouxe hoje para a nossa aula um assunto que fala sobre registro musical. E falando um pouco sobre a criação de música, o registro musical, a notação musical, trouxe hoje a classificação vocal desse registro musical, registro agudo, registro grave, para que a gente possa dividir os homens e as mulheres em vozes. Por que a gente divide homens e mulheres em vozes? Porque quando a gente toca músicas para um coral, né, um grupo de canto, a gente precisa que cada voz esteja confortável na hora de cantar. O que isso acontece? Quando a gente está cantando uma música, a gente não pode estar nem gritando muito, e a gente não pode estar falando muito baixo. Então, o que envolve tudo isso? Envolve o registro musical para que a gente se sinta bem na hora de cantar. Isso é imprescindível para que a gente cante bem, para que a gente cante uma música e que fique bonito. Então, a região que a gente canta, grave ou agudo da música, vai fazer com que a voz tenha brilho. Então, quando a gente canta uma música e a música fica sem brilho, a gente não se sente bem cantando aquela música, significa que ela pode estar muito aguda para a nossa voz, ou ela pode estar muito grave para a nossa voz. Então, realizando uma classificação rápida, para que vocês saibam como isso acontece, a gente pode fazer uma avaliação. Eu posso avaliar a voz de vocês e vocês saberem se vocês cantam numa região mais grave ou cantam numa região mais aguda. Como que a gente classifica isso? A gente classifica com alguns nomes. Então, o homem que tem a voz muito grave, ele é classificado como baixo. Ele é um homem baixinho? Não, ele não é um homem baixinho. Mas a gente chama essa classificação de baixo. Homem que canta numa região mais grave. Pode ter uma mulher que cante numa região mais grave? Sim, mas ela vai ter outro tipo de classificação, outro nome para isso, certo? O homem que tem a voz mais aguda, ele vai se chamar de outra forma, ele vai se chamar tenor. Então, tenor é o homem que tem a voz mais aguda. Se ele não tem a voz nem tão aguda e nem tão grave, ele vai se chamar barítono. Então, o barítono é o homem que tem a voz média, nem muito aguda e nem muito grave, certo? A classificação feminina, ela muda de nomes. Então, uma mulher que cante numa região mais grave... Vocês conhecem alguém? Vocês conhecem alguém que cante numa região mais grave? Ah, prof! Eu canto numa região mais grave. Então, eu sou considerada contralto. Eu já fiz uma avaliação e percebi que a minha voz é mais grave para cantar. Então, eu sou considerada contralto. Uma pessoa, uma mulher que tem a voz aguda, muito aguda, ela vai se chamar soprano. Então, soprano é a mulher que tem a voz muito aguda. E se ela não tem a voz nem muito aguda e nem muito grave, então ela é médio, ela é mezzo-soprano. Mezzo-soprano é a classificação para mulheres que têm a voz mais ou menos aguda, mais ou menos grave. Essa classificação ela pode mudar ao longo do tempo? Pode. Os homens tendem a ficar mais velhos e vão ficando com a voz mais aguda. E as mulheres, quando envelhecem, tendem a ficar com a voz mais grave. Isso, nas crianças, pode não acontecer ainda uma classificação
permanente. Por quê? Porque as crianças mudam de voz, né? Então, a gente, quando fica adulto, é que faz essa classificação e ela vai ficar fixa. Por quê? Porque aí a nossa voz vai permanecer por um longo tempo na mesma região. Então, as crianças não costumam fazer essa avaliação e ter uma nomenclatura fixa, porque a voz vai mudar e depois que os anos passam, com o envelhecimento, as pessoas podem mudar a voz também. Durante a vida podem acontecer algumas coisas que venham a modificar essa região da voz, como por exemplo, a pessoa ficar afônica, a pessoa ter uma dor de garganta, a pessoa, ficar gripada, e aí ela pode ter que alterar alguma vez, alguma música, algum tom, para que fique mais confortável na sua região de cantar. Mas normalmente essa classificação fica por longos anos junto com a pessoa adulta. Certo? Espero que vocês tenham gostado, de saber que as pessoas têm essa classificação, que as pessoas se dividem em grupos na hora de cantar, algumas com a voz mais grave, outras com a voz mais aguda, e o conjunto de todas elas fazendo um grande coral muito bonito das músicas que a gente escuta. Um grande beijo para vocês. Estava morrendo de saudade de todos. Beijo da Prof. Maria, até a próxima!